7:01. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? Hospital próprio com infraestrutura completa, setor de oncologia com equipamentos modernos, centro de diagnóstico e imagens, centro de especialidades com amplo conforto, espaço Viver Bem, com atividades de promoção à saúde e muito mais. Essa é a sua Unimed. Confira tudo o que a Unimed Campos pode te oferecer pelo WhatsApp 2720-0661. Cuidar de você. Esse é o plano. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Com a Unicred, você pode ter tudo o que precisa de uma instituição financeira: cartões, seguros, crédito, investimentos, consórcios, cobrança e muito mais. Tudo isso associado a um atendimento premium, que conta com especialistas em saúde financeira e ainda ganhando benefícios. Escolha uma instituição financeira cooperativa que combina com você. Escolha Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Está começando aqui pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo, são 7h05. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você acompanha esse programa em podcast. Logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. É o Grupo Folha da Manhã abastecendo você através de vários canais com muitas informações sempre verdadeiras e em primeira mão. Hoje, quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma quarta-feira de tempo bom, ensolarada, com 31 de máxima, 22 de mínima. Agora faz 22 graus. A previsão de chuva hoje a probabilidade de chover hoje é muito pequena, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
O programa de hoje, não diferente dos demais, vai estar muito bom. Vamos conversar junto com o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Vamos falar com Edmundo Siqueira, servidor federal e blogueiro do Folha 1. Ele vem para comentar aí com a gente, para falar sobre a crise na Câmara de Campos, na polarização Garotinhos versus Bacelar. Vem para falar também da renúncia de Carla em São João da Barra e as urnas de outubro na nossa região. Ainda fazer uma projeção à eleição de governador do Rio e também a presidente do Brasil. Edmundo Siqueira, sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia, porque hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã, circular nas bancas da cidade e nas casas dos assinantes. Então vamos às manchetes da Folha, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Nas manchetes de hoje, a principal do jornal Folha da Manhã. Carla renuncia ao governo que se procurava desde outubro. Comandado criticado e de volta ao PT, ela mira a Alerj. Bruno Dauaire diz que saída foi no pior momento político. Nova prefeita Carla Capucci fala em continuar o projeto. E em destaque aqui nessa matéria ainda, que toma as páginas 2, 3, 4 e também ponto final, tem, né, um recorte, né, trazendo aqui a edição do dia 27 de outubro, onde a Folha relatou aqui na sua capa: procura-se governo em São João da Barra. Isso em outubro de 2021. Como o atual mandato, alvo de críticas até de aliados. Manchete da Folha ganhou tom profético. Formosa com beira-valão, e a novela se repete ali, né? Fiação pega fogo e trânsito é interditado. Ali é uma famosa gambiarra que está sendo refeita. A gambiarra, e nós, infelizmente, também podemos quase que profetizar aqui, daqui a pouco, novos problemas ali. Empresa sob investigação é contratada em Campos, logo na educação. Em Guarulhos, baleado pelo ex-sogro após tentar bater na ex-mulher. A apreensão de 500 quilos de maconha na BR-101. Academia de xadrez tem curso gratuito para iniciantes. No futebol, estreia no fim do mês. Americano apresenta mais reforços para a Série A2. O Flamengo jogou ontem pela Libertadores e ganhou de 2-0, né? Cassação da oposição, vereadores notificados e polêmica rende no plenário. E nós vamos comentar isso daqui a pouco aqui na Folha da Manhã, a foto do Fábio Ribeiro, o atual presidente da casa. Nasceu em São Francisco um movimento de combate à gordofobia na região. Levantamento do Firjan, saldo de empregos revela força do Norte Fluminense. Essas são as manchetes e, claro, todo o conteúdo que você pode ler no jornal Folha da Manhã, o impresso de hoje nas bancas e nas casas dos assinantes. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, o servidor federal e blogueiro do portal folha1.com.br, ele que também nas suas redes sociais tem sempre, né, muita curtida, muito like, tem muita polêmica também, inclusive às vezes até por estrelas de nível nacional. Nosso querido Edmundo Siqueira, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. É um prazer sempre conversar com você, amigo. Bom dia.
Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. É um prazer meu sempre estar aqui e é uma honra estar aqui presente na Folha, um veículo de tanta credibilidade, uma honra poder escrever também. Prazer estar aqui novamente com vocês, principalmente a Luiz e Cláudio, que levaram 2 meses aí de férias, né? Estão tranquilos. A gente agora pode conversar com mais tranquilidade. Bom dia. Engraçado essa vida, né? Ninguém falava aqui dos dias trabalhados nos feriados, né, Luiz? Nas segundas-feiras, aqueles feriadões prolongados, ninguém lembrava. Ô, Luiz, valeu aí, Cláudio, pelo trabalho hoje. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, sempre importante a sua participação, a sua presença e titularidade aqui nessa bancada do Folha no Ar. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Edmundo Siqueira, bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial das categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas de aplicativo, né? A crise dos combustíveis é uma das tantas do Brasil, né? Estamos aí com esse hiato na Petrobras, mais uma crise aberta pelo governo federal, entre outros tantos assuntos que a gente podia discutir aqui, né? Enfim, a Petrobras, que tem um papel protagonista na história de Campos, recente de Campos, né? Campos começou a sua colonização no século XVII com cana-de-açúcar, foi o eixo econômico da cidade, do município, da vila inicialmente, depois cidade, município. Ali no século XVII, foi até os anos 90, né, do século XX. Faz tanto tempo assim, né? Nós três, por exemplo, nos lembramos desse tempo. E a partir daí mudou para as receitas petrolíferas de royalties e participação especial. Royalties, ali nos anos 80 ainda, né? Foi crescendo gradativamente, depois, a partir dos anos 90, a PE, né? Participação especial, trimestral. Se fala muito em royalties, mas, na verdade, para Campos isso não está tão correto assim. Campos sempre recebeu mais de participação especial do que de royalties, né? Então, feita aí essa introdução, vamos passar a entrevista com o Edmundo. 2 meses de férias, Edmundo. Pô, se a gente fosse magistrado, né? Até seria, né? O servidor federal também tem uma vida mais mansa que tem no privado. Logicamente que se respeite, fez concurso, uma instituição que se deve sempre respeitar. Está aí a prova agora, né, nesse caso de como o serviço público digno é importante, né, desse alerta dado aí a cobrança de propina no Ministério da Educação, que também gerou a saída do ex-dublê de pastor e ministro. Eu agora sou pastor, né, de pastores ligados à denominação da Assembleia de Deus, que é das pentecostais, das neopentecostais, a mais popular no Brasil, aqui tem um número de fiéis. E, logicamente, que um caso você não pode generalizar, né, mas pastores ligados à Assembleia Universal e indicados pelo presidente Bolsonaro, cobrando propina de prefeitos, né, para liberação de verba. Alguns até literalmente em ouro, né, em ouro. Não em dinheiro, em ouro, metal ouro, né. Enfim, Edmundo, o episódio, vamos começar do final, mesmo começar do começo. O episódio mais recente que a gente tem da crise da Câmara, que é o nosso primeiro assunto, foi ontem, na sessão de ontem, outra sessão muito conturbada, né, onde os 13 vereadores da oposição foram notificados, depois dos 13 vereadores da oposição serem notificados no Diário Oficial, né, do processo de cassação aberto pela atual mesa diretora da Câmara. Né, o assunto rendeu muita polêmica, sessão esvaziada de público.
A PM teve que intervir ali para não haver confusão na entrada da Câmara, o antigo Fórum de Campos, né? É uma Copa do Partenon de Atenas, na Grécia. Como é que desse mais recente para trás, logicamente que tem sempre dois lados. Essa crise toda começou com a eleição de Marquinho Bacelar, vereador de oposição à presidência da Câmara. Ganhou por 13-12 a eleição de Fábio Ribeiro, que concorreu à reeleição. E por uma questão técnica ali no voto de Nildo, né, se anulou, né? Se anulou a eleição. E daí em diante estamos vivendo esse marasmo com a cidade parada, legislativo parado. E esse novo episódio, o mais recente capítulo da novela ontem, né? PM na porta da Câmara para não haver confusão. Como é que você viu? Como é que você conta essa história? Você tem contado ela? Bom dia. Bom dia novamente. Bom dia quem está nos ouvindo também, assistindo. Eu acho que a Câmara se encontra hoje numa situação que dificilmente algum campista vai poder dizer assim, não, um lado está certo, um lado está errado. Eu acho que a maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente avalia e pelo que a gente vê, os dois lados têm seus erros, né? Me parece que os dois lados estão tentando consertar os seus erros. Por motivo diverso, motivo qualquer que a gente pode não saber, o Fábio antecipou uma eleição que podia ser feita até o final do ano, até a última sessão. Não tinha margem para poder ganhar e perdeu. E aí, de lá para cá, ele tenta consertar, né, o governo, a base governista, tenta consertar esse episódio, mas eu acho que de forma, como eu escrevi, dobrando a aposta, sempre dobrando a aposta. Se você pegar uma mesa, tudo bem, está dentro do regimento, né, você propor a cassação dos vereadores por falta, mas se você pegar uma mesa de 3 pessoas para cassar 13 vereadores, né, você tombar a maioria de uma casa via cassação assim, direta, não acredito que seja um caminho que vai gerar qualquer tipo de benefício, ao contrário. Então, assim, por mais errado, sem entrar no mérito, né, uma mesa diretora de 3 vereadores não pode caçar diretamente 13, a maioria da casa. Né? Você derruba um sistema democrático do legislativo que está funcionando mal hoje, mas é o nosso legislativo, né? Então, se você impor a cassação da maioria da Câmara por um presidente que perdeu a eleição, no mínimo, deve ser questionado na Justiça. Então, assim, eu acho que o governo tenta corrigir o seu rumo ali na eleição na mesa de maneira errada, e a oposição tentou e tenta corrigir os seus erros também de dobrar a aposta, de ir ao judiciário. O judiciário negou o pedido deles de retomada de eleição, né, por 2 vezes. Não entrou muito no mérito, o judiciário não entrou muito no mérito da questão, ele foi mais na questão de não intervenção dos poderes, né? Então o judiciário ali não quis debruçar sobre aquilo, achou que fosse uma causa interna corporis, eu concordo com isso, eu acho que é uma causa interna, é uma questão interna, e a oposição tentou, via judiciário, não conseguiu, esvaziou a Câmara. É um movimento político, né, esvaziar a Câmara. Por isso que eu acho que é complicado que a mesa diretora use isso como um subterfúgio aí de cassação. Mas o vereador não estava na própria Câmara, o vereador faltou porque quis faltar, mas não deixa de ser um movimento político, né? E eles têm justificativa para isso dentro da linha deles. Eles acham que a sessão interrompida da eleição do Marquinhos, ele deveria retomar, e sem retomar eles não poderiam participar de outras sessões. Então há uma certa justificativa ali, até plausível. Então é um movimento político dos dois lados que eles estão tentando judicializar e até criminalizar a questão. Eu acho que quando a gente criminaliza a política, o resultado sempre é ruim. A gente viu no âmbito nacional e a Lava Jato, por mais resultados positivos que tenha tido, os negativos foram bem maiores. Então, criminalizar e judicializar a política, o que a Câmara tem feito, eu acho que é para corrigir os seus erros, tanto de um lado quanto de outro. Não consigo enxergar um lado certo,
certo e errado, entre aspas, né? Mas não consigo enxergar um lado ali que tenha se favorecido mais ou se prejudicado mais. Acho que ambos estão numa linha muito ruim. E a sessão de ontem foi um grande exemplo disso, né? Eu acho que o que eu ouvi ali, eu não ouvi tudo na íntegra, mas o que eu ouvi, senti realmente envergonhado ali do Legislativo ter chegado nesse ponto. Principalmente com ilações sobre assassinatos e tal, de vereadores, né? Enfim, cair numa seara aí muito complicada. Mas você... como você disse, eu e o Cláudio Nogueira ficamos afastados. E eu realmente fiquei... Tem muita gente que eu tiro férias em Itafona, então muita gente, pela pouca distância, muita gente acha que eu não me desligo, mas de fato me desligo, né? Acho que você que tem mais convívio, Nogueira também, eu me desligo. Eu acompanho a guerra da Ucrânia em tempo real, né? Mas fora isso, alguma coisa do nacional. Campos, literalmente nada. Até porque pela pouca distância, se eu não me desligar, eu acabo não tirando férias. Mas você que tem acompanhado esse tempo todo, né, desde lá da eleição, que desfecho você vislumbra para essa crise toda? Eu acho que o desfecho é muito simples. E não sei porquê. É claro que a eleição da mesa, né, envolve muitas questões, inclusive de sucessão, né, da prefeitura. A presidência da Câmara pode ser da linha sucessória, né? Claro que a mesa diretora influencia em muita coisa, mas me parece ser uma questão muito simples de se resolver. Já que a eleição é feita até novembro, até dezembro, né, até a última sessão do ano, né? Acredito que se um dos dois lados cederem, ou os dois cederem, marca-se uma eleição para daqui a 6 meses e até lá, cada lado que busca os seus votos para ganhar a eleição. Não vejo porquê, acho que a Câmara deveria explicar isso, porquê dessa crise toda, para um assunto que pode se resolver com tanto tempo, né? E agora, eu conversei com alguns vereadores ontem, no final da sessão, e perguntei aos 3 ou 4 se o acordo estaria mais próximo ou mais distante depois da sessão de ontem. E todos falaram que está mais distante. Acho que Fábio continua na sua linha, acho que a oposição continua na linha dela. E ontem esticaram a corda bastante, a corda foi bem esticada ontem. E se a corda não arrebentar, né, se a Câmara não ficar ainda mais inoperante, e ficar o processo de cassação continuar e a oposição continuar nessa linha também, eu acredito que a crise vai se agravar até o ponto de que uma intervenção judiciária aconteça. Não sei qual órgão pode intervir nesse caso, não tem que analisar, claro, mas até o próprio Nildo Cardoso ontem falou que queria a Polícia Federal lá, queria o Ministério Público lá na Câmara e tal. Mas, assim, se for ao ponto da crise institucional, né, prejudicar ainda mais a população como vem prejudicando, o único caminho é a intervenção realmente jurídica ali para poder colocar as coisas nos eixos. E aí a intervenção judiciária em outro poder, né? Novamente a gente vê isso, assim como vê na questão nacional. O judiciário sendo o único caminho para se resolver questões políticas internas de um poder. Isso é muito ruim, né? Porque aí a gente pensa, se uma análise de um assunto, de uma pauta na Câmara, sobre o campo, sobre qualquer outro assunto, não tenha como ser debatida ali, depende do judiciário para resolver, então vamos entregar as questões legislativas ao judiciário, porque se vai todo para o judiciário, então não precisa da Câmara. Então a Câmara perde muito, vem perdendo muito, a Casa vem perdendo muito, né? Não os vereadores de oposição à situação, a Câmara vem perdendo bastante e eu acho que a única solução para isso, eu vejo pelo menos, seria ou a judicialização completa do assunto, ou um acordo entre as partes que se converse e marque uma eleição daqui a tanto tempo, e até lá os grupos que se façam política de verdade para poder recuperar os votos perdidos ou manter os votos conseguidos. Essa coisa de volta, você te ligar durante o mês, voltar à realidade
sua aldeia, né? Da sua cidade. Conversei com algumas pessoas, e uma delas que a pessoa completamente isenta, não está ligada, embora acompanhe política, não está ligada a nenhum dos dois grupos, não está nem com um nem com o outro, muito pelo contrário. Fala para mim uma expressão, é uma pessoa que acompanha bem. Uma frase que eu achei forte. Fábio Ribeiro perdeu o controle da Câmara. Você concorda com essa definição? Acredito que sim. Acredito que o Fábio tenha perdido ali completamente o controle, não só por ter perdido a eleição. Acho que é como que a condução da mesa, da presidência, tem sido feita. O Fábio poderia ali ter, como eu falei, marcado uma eleição, poderia ter juntado os vereadores ali e conversado, e ele, ao contrário, ele continua dobrando a aposta, para poder se manter no poder o mais tempo possível. E aí a disputa parece ser poder, né? Parece ser pelo poder. E aí esse tipo de disputa não costuma gerar resultado positivo. E, aliás, fortalecer o outro lado. Eu acho que é o que vem acontecendo. Você usa a sua prerrogativa de presidente para poder manter o seu poder, pura e simplesmente, você acaba se enfraquecendo. E foi o que aconteceu com o Fábio, eu acho. Ele perdeu um pouco do controle ali. Eu acho que hoje ele perde todo o controle da Câmara. Não tem mais. O acordo se torna distante justamente por isso. E, por exemplo, o voto do Maicon, que foi o voto, né, de discórdia, que ele alterou no Maicon Cruz, né, que alterou no final próximo, né, da eleição. Fábio foi a polícia, né, fez uma queixa-crime para dizer que o Maicon foi falsidade ideológica, cometeu o crime de falsidade ideológica. Ora, um voto de um vereador é livre, né? O voto do vereador ele não pode ser questionado, né? A gente não pode achar que tem duas coisas, a questão política e a questão, né, legal, estrutural e regimental. Se o Maicon mudou politicamente, ele vai pagar o custo, né, de ter feito isso, de ter apalavrado um voto e ter mudado. Agora, não se pode questionar na justiça ou na polícia, né, um voto do vereador. Chegou no último momento, no minuto antes, alguma coisa aconteceu na cabeça dele que ele mudou o voto, está dentro da prerrogativa dele, ele pode alterar o voto um segundo antes. Então, acho que o Fábio errou já desde o começo, né, quando tenta esticar a corda. Se o Maicon mudou o voto depois de palavrar com ele, que use a política, que use a consequência política, né, de ter uma palavra rompida para isso, não uma consequência policial. Então, isso vem acontecendo repetidamente, tanto de um lado quanto de outro. Estão querendo criminalizar uma conduta própria do vereador, própria da Câmara. Não se pode criminalizar a conduta própria do seu mandato, né? E aí acaba tendo essas consequências de perder o controle da Câmara. Hoje eu não vejo, né, a sessão de ontem, por exemplo, ele deu espaço a todos os vereadores falarem. Mas muitas vezes teve que interromper, muitas vezes teve que impor a sua vontade regimentalmente ali, de forma até um pouco, né, de desligar o microfone e tal. Então, assim, acaba tendo que atuar na presidência de forma sempre com o regimento debaixo do braço, né? Embora a presidência tenha que ter o regimento debaixo do braço, uma vontade, um controle legislativo, o controle da casa, não precisa também você, todas as suas ações, citar o número do regimento que você está sendo amparado. Isso demonstra que não tem controle, né, do seu mandato ali enquanto presidência. Você falando disso me lembrou... eu vou lembrar agora o título do documentário, daqui a pouco procurando aqui. Isso foi o quê? Entrou um barulho aqui. Estão me ouvindo? Normal. Tem um documentário, você falou de Fábio, tem um documentário na Netflix falando sobre Neymar. Acho que não sei o que, o caos. Eu vou procurar aqui depois, quando estiver falando, eu procuro aqui. Bom documentário. É uma série, aliás.
São alguns episódios. Falando sobre Neymar, começo de carreira lá, como Neymar é muito exposto desde jovem, desde muito jovem, desde criança, né? A mídia, então tem muita coisa dele. E Neymar fala no documentário, na série documental, eu acho que no mínimo umas 30 vezes que está se lixando para a opinião dos outros sobre ele. Alguém que fala 30 vezes que está se lixando para a opinião dos outros é porque está ligando muito, né? Na analogia que você fez com o uso recorrente ao regimento. Desculpa, Nogueira. Eu que peço desculpas. O título é O Caos Perfeito, pesquisando Caos aqui. Perfeito. Obrigado. Eu recomendo o documentário. Você acha que, Edmundo? É o que você falou. Quando você insiste muito numa questão, eu não quero isso, não quero isso, não quero, é porque você está justamente preocupado com essa questão, né? Se você, assim, o Fábio, eu acho que o Fábio teve eu acompanhei algumas sessões antes dessa crise toda. Eu acho que o Fábio sempre teve uma posição ali de controle da casa, de abertura democrática. Eu até elogiei ele um tempo que passou atrás aí, porque na sessão sobre o aniversário da cidade, que eu fui um dos oradores lá, e ele foi sempre o mais democrático possível, abriu espaço para todos no mesmo tempo, enfim, uma condução ali que a gente espera de um presidente do legislativo, né, de qualquer homem público, homem ou mulher público. Mas ele nessa crise, eu acho que a gente conhece a pessoa, né, na crise. Eu acho que o Fábio deveria, principalmente na crise, demonstrar uma grandeza maior dentro do seu mandato. Agora, se ele faz parte de um grupo político, que o grupo político impõe, né, a ele uma certa conduta, aí já é outra questão, né, política que deve ser analisada. Agora, a condução dos trabalhos na crise tem sido feita de maneira muito equivocada, eu acredito. Isso enfraquece tanto o Fábio quanto a casa. Se ele mantivesse a sua postura, né, de antes, eu acho que ele ganharia muito mais. E a crise já estaria sendo resolvida. Acho que se um dos dois lados, pelo menos, né, certo seria os dois, mas se um dos dois lados, pelo menos, tivesse uma postura mais republicana, mais democrática, a coisa aconteceria de maneira mais tranquila. Principalmente de um assunto que tem que se resolver até o final desse ano legislativo, né? Edmundo, deixa eu trazer uma situação aqui para que você possa analisar também e entender esse caldeirão que virou a Câmara hoje e que está, né, borbulhando. Em maio do ano passado, o prefeito Vladimir lançou o novo Código Tributário. O Código Tributário, por si só, novo código, reforma tributária, qualquer coisa relacionada a impostos, principalmente no Brasil, onde a gente já paga uma taxa altíssima de impostos, temos bitributação em várias situações, no meio de uma pandemia, com o comércio fechando ou até mesmo interditado por questão de prevenção, como o lockdown que tentou se fazer. E aí, por si só, então, esse projeto já é polêmico, já é complicado. E aí vem aquele lançamento desse projeto no meio da tarde, no início da tarde, sem ninguém saber, e que gerou toda aquela discussão que, né, varou a madrugada dentro. Justamente o que você falou agora aí, líderes que comandam também os grupos políticos e que determinam formas de administrar, a coisa não começou ali a desandar a administração do Fábio, que inclusive esteve aqui, não é, Luiz? Conosco, e falava sobre, e prometia até de que isso não iria acontecer mais, até, né, para cumprir o regimento da casa teria que ser colocada a apreciação, os novos projeto de prefeito, para que fosse analisado e então somente, né, com o prazo devido votado. A coisa não começou ali e não teve mais jeito já a partir dali? Nenhuma crise tem início, né, explode do nada, né? A coisa começa lá atrás. Eu acho que foi ali que o governo perdeu sua base, né?
Porque, por exemplo, se você pegar o Twin, por exemplo, ele próprio alega isso, que naquele voto, que ele votou contra o Código Tributário ali, ele acabou perdendo suas indicações, algo assim. Então, assim, o governo colocou de forma... Twin e Bruno Viana também. Então. E aí acaba sendo o dono do Twin ali, já começa a ruir a base governista. E ali começa, né? Eu acho que os assuntos difíceis e polêmicos devem ser colocados logo no começo do mandato, do ano legislativo, sim. Agora, não de forma atabalhoada, não de forma precipitada como foi. E como você disse, Cláudio, o próprio Fábio reconheceu o erro ali de ter feito assim. E aí teve uma atitude bacana de voltar atrás e falar que não ia fazer novamente. Mas me parece que não foi o caminho tomado. E ali a base governista, né, quebra. Acho que começou um grupo de independentes, algo assim, salvo o melhor juízo. E aquilo veio desencadear, chegar nesse ponto de 13 vereadores oposicionistas, né? Então, assim, o assunto polêmico pode acontecer, mas não de forma como foi feito. E se o governo tivesse outra atitude, né, de conversar com os vereadores, eu acho que também talvez atenuaria a questão. E outra questão, isso deve ser feito no plenário, né? Essas discussões devem ser realizadas no plenário. Como que os vereadores vão ao plenário com um projeto de lei recebido há 2-3 horas atrás, né? Uma coisa realmente quase impossível de acontecer. Então, assim, o legislativo, acho que o legislativo municipal, ele deve trabalhar de forma muito próxima ao governo, porque são questões que afetam a sua própria base eleitoral e a cidade toda, né? Se o vereador não tem condição de analisar um trabalho, um projeto, com tempo hábil, como foi feito no Código Tributário, com o governo, porque ele percebe e sabe que a sua base eleitoral vai questioná-lo ali na frente, vai perder a sua base eleitoral se ele votar a favor ou contra tal projeto. Então, se o governo errou politicamente ali atrás, perdeu sua base, não soube recuperar, não soube contornar a situação, acho que deveria ter aprendido, não aprendeu, e aí chegamos à crise de hoje. A gente está caminhando aí para 739, para o fechamento desse bloco. Quer dizer, isso tudo é consequência de um jogo maior, um pouco mais amplo. Ainda que o jogo da Câmara, por óbvio, o jogo legislativo seja um jogo muito amplo, mas está um jogo, uma polarização que vem desde o processo eleitoral de 2020, né? A polarização entre o grupo dos garotinhos e o grupo dos bacelar. Porque a eleição de 2020, com a derrocada de Rafael, né, teve imensa popularidade, a eleição consagradora de 2016, para menos de 15 mil votos que teve em 2020, o que a eleição de 2020 revelou, isso já somado com a eleição de 2018, onde Vladimir se elege federal e Rodrigo Bacelar estadual, e depois com a eleição de 2020, reforçado, são 3 polos, né? 3 polos, 3 lideranças jovens, mais jovens do que nós, por exemplo, que nós 3, que são todos da mesma faixa etária de Rafael. São Vladimir, que depois ganha a prefeitura em 2020, Caio, que faz o segundo turno com ele, e Rodrigo Bacelar, né, que se elege deputado estadual, como eu disse, em 2018, coloca um candidato que era cogitado para vereador, até com chance, mas considerado talvez fraco para prefeitos, sobretudo o primeiro cargo eletivo, né? Primeira eleição, o doutor Bruno Calil, mas com muita pressão, né? Não está errado quem diz que se não fosse a força da campanha que Rodrigo impôs
pela candidatura de Bruno Calil, talvez Vladimir tivesse vencido no primeiro turno. E depois, no segundo turno, Caio também aparece com muita força. E aí, quer dizer, Rafael ficando no primeiro turno com uma rejeição imensa, surge a rejeição ao garotismo. E um trabalho muito bom também de Rodrigo Neves, que é o prefeito de Niterói, do mesmo partido Tom de Caio, que saiu agora, saiu do PDT e foi pro Caio, foi pro PSD. Perdão, exatamente, PSD. Sai Vladimir e entra Caio. Você tem esses três polos da política de Campos. Vladimir, Bacelar e Caio. Vladimir faz um acordo com Bacelar lá na eleição da primeira mesa diretora, né? Esse acordo é rompido oficialmente por conta da disputa da primeira vice, né? Que Vladimir não queria dar para Rodrigo. E aí se fez o acordo, Vladimir vai costura com Caio e com os 3 vereadores do PDT, chega a maioria e elege a mesa, né? Me parece que agora o que foi fundamental para a vitória de Rodrigo foi Caio levar 2 desses vereadores. Ele perdeu um, Leão Gomes, mas levou outros 2, Rio Lu e Marquinhos de Transporte, e definiu a eleição a favor de Marquinhos, a eleição anulada para o Fábio depois, como a gente já discutiu aqui. Mas essa briga toda, eu fiz esse regresso, esse flashback, para talvez situar melhor o ouvinte, né? Eu sei que vocês dois sabem esses fatos, de qual é salteado. Mas até que ponto essa crise na Câmara não é uma consequência dessa polarização entre Vladimir e Rodrigo Bacelar, e sendo, qual o desfecho que ela pode ter para além da Câmara? Primeiro fazer uma ressalva aqui, porque eu estou na mesma faixa dos 3 aí citados de idade. Vocês dois estão um pouquinho na faixa... Eu tenho aí mais ou menos a mesma idade deles, então só fazer essa ressalva pequena. Que idade? Tem 38. 38, Seu João fez igual o pai de jogador africano, registrou todo mundo junto. Só fazer essa ressalva pequena. Mas todos jovens aí, todos jovens, graças a Deus. Eu acho que o Bacelar, eu discordo um pouco do que o Luiz colocou, no sentido de que eu não vejo hoje... Não, aliás, ele não colocou, ele só relatou fatos, né? Mas hoje eu, pelo menos, analiso que não há 3 grupos políticos em Campos. Há 2, existem 2 grupos políticos, o Bacelar e o grupo dos garotinhos. Eu acho que o Caio teve, sim, a sua votação expressiva, mas acho que foi muito em relação à rejeição ao garotismo. Acho que o Caio demonstrou mais uma vez que estava despreparado para o desafio. Eu acho que agora ele segue um caminho interessante, que é sair do partido que ele estava há muito tempo e acaba criando, né, vícios ali, acaba criando situações ali que vão deixando ele confortável, e ele sai de um partido que ele já tinha um controle para outro e tenta uma legislatura, né, tenta uma cadeira no legislativo. Aí sim é um caminho bacana, acredito que ele vai crescer politicamente a partir disso. Agora, eu não vejo ele como uma força política em Campos. Eu vejo o Bacelar se firmou com uma grande força, do Rodrigo, né? Se firmou com uma grande força política aqui na cidade. Ele é muito bom de bastidor, né? E a crise na Câmara, eu acho que ele não é nem só reflexo. Eu acho que o Bacelar soube aproveitar essa crise muito bem. O próprio Twin, que a gente citou aqui, declarou isso na tribuna ontem, falando que o Bacelar chamou ele para poder continuar os seus projetos que a prefeitura tirou quando ele votou contra o Código Tributário. Chamou ele no gabinete para poder conversar sobre os projetos dele e ele pôde continuar, e isso ele demonstrou muita gratidão. Não só ele, como outros vereadores na tribuna demonstraram muita gratidão ao grupo do Bacelar. Eu acho que é um grupo que sabe fazer política no sentido de cumprir a palavra, né, de fazer seu bastidor muito bem feito.
coisa que o governo, coisa que o Grupo Garotinho é questionado por isso, costuma ser criticado por não ter essa postura. Então, acho que o Rodrigo se firmou como uma grande liderança depois dessa política, que eu digo, né? Depois dessa questão, principalmente da Câmara. E acho que o Fábio o Caio foi cooptado, está dentro desse grupo agora como um integrante, não como uma liderança. Então, hoje eu não vejo ali outro grupo político acho que o arnaldismo, né? O Arnaldo, depois o Caio, ele terminou, eu pelo menos avalio que ele terminou agora nessa crise da Câmara. Foi o fim desse grupo político. No sentido de que Arnaldo, né, continuando com o filho Caio. Agora, não que o Caio depois da legislatura, depois do mandato, possa voltar, mas eu digo hoje, né, eu não vejo 3 grupos na cidade, vejo 2, e o Bacelar com muita força de crescimento, principalmente se ele conseguir aí cumprir os seus objetivos eleitorais agora nesse ano. Eu não falei em 3 grupos, eu falei em 3 polos. Ponto 1. Ponto 2, Mike Tyson tem um ditado bom, né? Todo mundo tem um plano, até ser atingido. Esse ditado é muito bom. Até a próxima eleição, Caio chegou ao segundo turno e por muito pouco não ganhou a eleição. Muito pouco. Há quem diga, talvez não sem razão, que se tivesse mais uma semana ou 15 dias, ele levaria a eleição. Ele seria o prefeito de Campos. Então, acho que até a gente testar isso numa próxima eleição, falar em final de arnaldismo é um plano. Nós vamos esperar ser atingido pela eleição, pelos votos, para a gente saber se o plano funciona ou não. E em terceiro lugar, eu historiografei aí, esses grupos de 2016 em diante, e você fez a conexão, só faltou falar uma coisa muito importante. Você pode cumprir palavra, agora para você fazer trato, você tem que, Aloysio, eu te dou uma caneca por uma caneta. Se você não tiver caneta para dar, não adianta cumprir a palavra. Rodrigo, nesse meio tempo, virou nessa parte do governo Cláudio Castro, na Secretaria de Governo, que é uma das pastas mais importantes de qualquer governo do mundo, né? E quem conhece bem a LERJ, que transita no governo, fala que o Rodrigo hoje tem muita força no governo Cláudio Castro, que é um forte candidato à reeleição, assunto que a gente vai discutir no próximo bloco. Só queria frisar os 3 pontos. Edmundo, quer comentar? Não, sim, você tem razão nesse sentido de que 3 polos, né? Eu hoje poderia, o Caio, sim, ser prefeito da cidade, mas eu também acho que você fez aí a frase do Mike Tyson, é justamente isso. A gente não sabe, não tem como prever o futuro e deve ser testado nas próximas eleições. Agora, eu quis dizer que o fim do arnaldismo, não decretar nenhum, porque nem poderia fazer isso, mas eu vejo que o Caio foi, né, ali como uma parte do grupo Bacelar agora, né? E isso não vejo nenhum outro herdeiro, nem consanguíneo, nem político do arnaldismo. Então, se Caio hoje é do grupo Bacelar e não há herdeiros, né, diretos desse arnaldismo, em tese ele padece. Só que eu acho, assim, só para concluir o bloco, eu acho a situação. Eu não vejo muita diferença, estamos hoje em 2022, início de 2022. Eu não vejo muita diferença de Caio do início de 2022 para Caio no início de 2018. E, no entanto, ele fez a eleição que fez em 2020. Eu não vejo nenhuma, não vejo grande norte, não vejo nenhuma diferença. Talvez a experiência dele em Niterói vai ser, mas a diferença de densidade eleitoral em Campos, não vejo nenhuma. Dele, no início de 2018, para ele no início de 2022. E, no entanto, ele fez os votos que fez. Todo mundo sabe, né? Quase ganhou a eleição. Como você disse, quase virou prefeito. Talvez, Aloysio, a única diferença de 2018 para 2020 tenha sido
Não é reatar, mas a volta do contato com o pai politicamente. Mas aí é diferença para 2016, não para 2018. 2016. A reaproximação já havia sido feita, né? Talvez. Eu falo o seguinte: nós estamos no interregno de eleição municipal, correto? Uhum. Estamos começando o ano de uma eleição estadual e federal. O Caio de 2000, eu não estou aqui falando defesa de Caio, não, tá? Eu só estou reconhecendo. Não, só uma análise, O Caio do início, o Caio de 6 de abril de 2020, não vejo nenhuma diferença de densidade política em Campos do Caio de 6 de abril de 2022. No entanto, em 2018. No entanto, em 2020 ele fez os votos que fez. Então, eu acho precoce falar que final de analdismo. Vamos ver na urna. Eu só acho que aí é mais opinião do que análise. Eu só acho que sempre foi, apesar do Caio, não pelo Caio. Eu acho que foi mais por menos mérito dele do que e sim do grupo que ele está, do que pelo grupo mérito pessoal. Aí eu acho que se ele vai para um grupo do Bacelar, eu acho que ele vai continuar ali sendo levado, né, por um grupo. Então, assim, eu não sei se o Caio, eu acho que a diferença de Caio de 2018 para cá não tem, mas eu acho que a semelhança tem. Ele continua sendo, né, mais coadjuvante do que ali e aí, como eu digo, mais uma questão de opinião do que uma questão de análise. Mas eu acredito que ele não vai ter condições de ter uma posição mais de liderança do que de liderado, né? Acho que tudo vai depender, né? Não só em Campos como no Brasil, a Sandra da Barra vai discutir no próximo bloco, vai depender do desempenho das urnas agora, né? Se ele se eleger federal, por exemplo, e há que se lembrar, ele chegou agora, em 2020, ele quase ganhou a eleição, chegou ao segundo turno. Em 2016, ele ficou em terceiro lugar, não houve segundo turno. Então, em tese, a posição dele para essa eleição, em tese, baseado nos fatos, é mais forte do que era em 2018. E ele foi bem votado em Campos em 2018. Foi bem votado. Não, repito, não faço nenhuma defesa do Caio. Sim. Faço juízo, como você está fazendo. Eu só estou vendo os fatos e tentando julgar parte deles, sem juízo de opinião. Perfeito, são 7h54. Essa questão da Câmara Municipal de Campos, agora a gente comentando sobre o Caio, mas voltando a falar da Câmara e fechando esse bloco, eu estou tentando pesquisar aqui e não consegui localizar. A última vez que um prefeito de Campos administrou com a presidência na oposição. De 2000 para cá não existiu. Todos eles foram. Mendes com Paulo Feijó. Isso foi em 94, 95, por aí, né? Foi a Garotinho 38, 95. 95, por aí. Faz bastante tempo. E aqui para nós, não é os melhores dos mares para navegar, não, hein? Ter uma oposição na Câmara é navegar em mar revolto. Bom, mas só uma questão, eu acho que isso é bom para a cidade. Eu também, de novo, mais opinião do que análise. Eu acho que isso traz mais benefício do que malefício. A questão da oposição está no legislativo atuando, né? Não essa beligerância de hoje, não. Eu digo a oposição ter força na Câmara. Acho que isso é positivo. A democracia funciona assim. Desculpa. Não, a democracia funciona assim. A existência do governo não define a democracia. O que define a democracia é a existência de uma oposição. Autocracias aí no mundo afora tem governo, só não tem oposição. Então, o que define a democracia é a existência de oposição, não a existência de governo. Excelente definição, perfeito. Mas quando você fala, no nosso canavial aqui, como diria Capi, quando você fala em existir oposição, e eu acho que ninguém vai discordar dessa frase sua, que é muito boa,
Você fala em oposição atuante forte ou oposição no controle da Câmara? Eu acho que é atuante forte. Se ela conseguir o controle da Câmara, mérito dela, e vai funcionar, né, vai ser mais forte. Agora, não, por exemplo, se a oposição, né, se Fábio perde a eleição como perdeu e conclui o resultado. Isso é a próxima presidência de Marquinhos Bacelar. Quando se começar a não pautar nenhum assunto que não seja de interesse da oposição, aí você cria outra questão. Agora, se ela parte para que os assuntos sejam discutidos da maneira que devem ser discutidos, que uma presidência tenha essa prerrogativa, né, de pautar os assuntos que vão ser discutidos na Câmara, é positivo. Agora, acho que é uma pergunta difícil no sentido de que a gente conhecendo os dois grupos, a gente ter uma presidência de um grupo ou de outro sempre vai ter um jogo ali prejudicial, né? Não aos grupos somente, mas à cidade. Então, se você me pergunta se na atuante ou na presidência da casa, eu acho que se você olhar friamente, atuante, não na presidência. Porque é a presidência que vai ter que fazer as suas negociações para que aquilo ande de forma que eles querem. E aí a democracia acontece de forma mais equilibrada. Agora, se uma presidência oposicionista que não quer pautar nada de positivo, só negativo, aí já cria, né, uma dificuldade para o governo e para a cidade. Você falou por mim. Obrigado, Edmundo. Bom, são 7h58. Nós vamos ao rápido intervalo. A gente volta na sequência aqui do Folha no Ar. Você que está ligado aí, continue ligado, acompanhando a gente pelo Face ou pelo YouTube, pelo Instagram ou pela rádio. Fique ligado, a gente volta já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Quando o assunto é